Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre arquitetura com Domain Driven Design e .NET. Mais especificamente um resumo dos tópicos que são abordados na consultoria que nós damos na Algorama sobre esse assunto e nos cursos que também ministramos com relação a esse tema. Antes de começar, deixa eu falar um pouco sobre mim. Meu nome é Rodrigo Sendin, eu trabalho na Algorama e, além disso, há um longo tempo atrás, eu escrevi artigos na revista .NET Magazine e Web Mobile. Também tenho um blog chamado Blaze of Code, além desse canal no YouTube, onde eu posto alguns artigos sobre Blazor. E também dou aula na Univem, que é a Universidade de Marília, no curso de pós-graduação sobre arquitetura de software. Bem, a Algorama é uma empresa que foi fundada em 2008 e hoje ela é especializada na área de consultoria em desenvolvimento de software na plataforma .NET, com muita ênfase na arquitetura Domain Driven Design, que a gente vai falar um pouco mais nesse vídeo. Aqui estão o site da Algorama e o link, né, do GitHub, onde a gente tem alguns exemplos e os cursos que a gente coloca aqui no canal. Todo o código que é utilizado nesses cursos são colocados em repositórios dessa conta do GitHub. Aqui alguns cases de arquiteturas que nós ajudamos a desenvolver para essas plataformas. Então, essas aqui são algumas plataformas que ajudamos a desenvolver, principalmente na área de arquitetura, na definição das arquiteturas de cada uma dessas plataformas. Aqui a primeira é uma plataforma para clínicas médicas, a segunda é um sistema financeiro, o terceiro aqui é um sistema de helpdesk, e aqui uma plataforma para o mercado de produtores de leite. Mas então, para a gente poder falar de arquitetura de software, é importante a gente entender o papel do arquiteto de software, né? O que é essa pessoa no contexto do desenvolvimento de software, que cargo é esse, né? Quais são as atribuições de uma pessoa que se coloca como arquiteto de software dentro de uma equipe de desenvolvimento. A definição clássica vai dizer para você que o arquiteto é a pessoa que vai entender os requisitos do software que vai ser desenvolvido, ou seja, ele vai definir um escopo, ele vai desenhar uma arquitetura, vai elaborar toda uma arquitetura para atender esse escopo, e alguém ou uma equipe de desenvolvedores vai pegar esse desenho e vai implementar uma aplicação, vai implementar o software. Esse é o desenho clássico que existe desde lá da década de 80, 90, quando a gente nem chamava de arquiteto de software, a gente chamava esse papel aqui, essa pessoa, de analista de sistemas. Mas quem viveu essa época sabe que esse é um modelo que não foi muito, não teve muito sucesso. Raramente isso aqui dava certo, porque a gente sabe que na prática o desenvolvedor, aquela pessoa que põe a mão na massa, ela tem que ter um contato direto com essa fase de levantamento de requisitos, definição de escopo, senão fica um telefone sem fio e a gente acaba não conseguindo atender esses requisitos se a gente começa a dividir as coisas dessa forma. Então, hoje, atualmente, o papel do arquiteto de software não não tem necessariamente essa visão clássica que a gente vê aqui. A gente vai falar mais sobre isso adiante. Mas, se você quer saber, você quer ver como que é um arquiteto de software, a gente dá um exemplo aqui. Então, se você quer ser um arquiteto de software, esse aqui vai ser o seu futuro. Você vai ser uma dessas pessoas aqui. A boa notícia é que se você for bem sucedido, você vai ganhar bastante dinheiro. Mas a gente tem que ser realista e entender que a visão que é vendida do arquiteto de software é de que realmente é uma pessoa com superpoderes e que está lá para resolver todos os problemas. Mas essa não é a realidade, né? Nem sempre o arquiteto de software tem vamos dizer assim, esses superpoderes. Na vida real, o arquiteto de software
Geralmente é aquela pessoa que faz adivinhação baseada em dados não confiáveis, fornecidas por pessoas de conhecimento questionável, também conhecidos como magos ou videntes. Tá? Uma outra definição aí que diz pra gente na realidade como que é um arquiteto de software, diz que é como andar de bicicleta, exceto que a bicicleta está pegando fogo, você está pegando fogo, está tudo pegando fogo e você está no meio do inferno. Eu conheço muitas equipes onde o arquiteto de software, quando o bicho pega, quando as coisas estão realmente pegando fogo, cai tudo no colo dele e é ele que tem que resolver e é ele que tem que passar a noite em claro para aguentar e apagar os incêndios que acontecem. Mas vamos falar sério agora. A arquitetura de software ela vai estar numa intersecção daquilo do o que a gente tem que fazer com como vai ser feito. Então é uma mistura dos requisitos e do escopo do que vai ser desenvolvido com todas as tecnologias e as formas como a gente vai usar essas tecnologias para desenvolver. Então o arquiteto de software trabalha nessa intersecção aqui, nesse miolo aqui que está entre o que vai ser feito e como vai ser feito. Então, o bom arquiteto ele vai colocar todos os requisitos de um cliente num bom plano de execução. Agora, o ótimo arquiteto ele vai convencer o cliente que metade daquilo que ele pediu não é necessário. Isso é uma realidade. Então, a gente sabe que o arquiteto ele influencia diretamente no escopo um bom arquiteto influencia no escopo do que vai ser desenvolvido, porque muita gente, muito cliente, muita empresa vem com necessidades para desenvolvimento que nem sempre é o foco daquilo que eles realmente precisam. E o bom arquiteto, né, o ótimo arquiteto, consegue enxergar isso e consegue direcionar o desenvolvimento da aplicação para o caminho que vai atender e vai realmente resolver os problemas que o software se propõe a sanar. Mas para entender de arquitetura e para saber quais tecnologias a gente, como arquiteto de software, vai adotar, é importante a gente estar muito atento às tendências de mercado. E aí eu gosto de analisar, todo ano sai um relatório da InfoQ que dita as tendências na área de arquitetura de software, na área de desenvolvimento de software, para o mercado. E como é que a gente lê esse gráfico aqui, lê o resumo desse relatório? Aqui, nessa primeira coluna, a gente tem as tecnologias que estão surgindo agora. Né? Esse gráfico aqui representa uma fotografia das tendências do final de 2018 para 2019. Então lá atrás, aqui em 2018, nem faz tanto tempo assim, a gente tinha lá blockchain, RTP2, como tecnologias que eram inovações, que estavam surgindo. Tá? Com o passar do tempo, essas tecnologias passam para essa segunda coluna, que são os early adopters, as pessoas que adotam uma tecnologia com antecedência. Tá? Aqui ainda também está muito cedo assim, para a tecnologia se consolidar no mercado, tá? Podemos dizer assim. E ela vai se consolidar depois que ela passa por esse abismo. Então, quando uma determinada tendência, uma determinada tecnologia pula o abismo, a gente já pode dizer que ela começa a ser estável. E aí ela vai ter dois estágios. Ou uma maioria que vai adotar aquela tecnologia ou aquele framework, por exemplo, com antecedência, e uma maioria que vai deixar para adotar isso depois, mais para frente, depois que aquilo realmente se consolidou. Então, no meu ponto de vista, tudo aquilo que chega aqui na última coluna é aquilo que está muito bem consolidado no mercado. Tá? Então você pode ver que aqui em 2019, de 2018 para 2019, as APIs REST estavam aqui apontando como late majority. Então a API REST já era um padrão de mercado muito bem fundamentado.
E aqui no Early Majority a gente tinha os microserviços, que já era muito falado, BDD, DDD e TDD. BDD é Behavior Driven Development, TDD é Test Driven Development, os dois estão muito relacionados entre si. TDD tem a ver com os testes, obviamente, e o DDD, que é o foco desse vídeo, é o Domain Driven Development. E ele já apontava aqui em 2018 para 2019 como um framework que já estava sendo adotado por boa parte da maioria que adota as coisas com antecedência, mas que espera passar aí o abismo. O DDD ele surgiu muito antes do que isso, e a gente usa DDD muito antes do que isso. Mas foi aqui que ele começou a ser adotado por uma grande quantidade de pessoas. A gente tem Eventual Consistency, vão ter outros tópicos que vão aparecer aqui, mas eu não vou entrar em muito detalhes, eu quero que vocês foquem muito aqui no Domain Driven Development e no Test Driven Development, nessas duas siglas aqui, e para ver como que elas evoluem aqui no decorrer do tempo. Então aqui a gente está em 2018 para 2019. Em 2019, aí você já pode ver que microserviço, Domain Driven Design, Behavior Driven Design e Test Driven Design estão aqui na última coluna junto com o REST. Tá? Aí tudo que você vê aqui como event, eventual, event source, tudo isso é meio que relacionado e tem a ver muito com microserviço e também com Domain Driven Design, que são recursos que você adota dentro da sua aplicação que baseado em eventos. Então é uma forma bastante útil de você distribuir aplicações que vão precisar principalmente e vão estar no ambiente de nuvem, que vão precisar de muito recurso. E você tem que, de alguma forma, otimizar isso. Tudo que é relacionado a evento tende a te levar para algum caminho nesse sentido. Tá? Aqui em 2020, a gente continua tendo os mesmos frameworks aqui, as mesmas tecnologias, ou as siglas aqui no Late Majority, e um destaque que eu dou aqui é para o HTTP2 e o gRPC, que começa a despontar aqui no Early Majority. Tá? E em 2021, o ano em que estou gravando esse vídeo, você pode ver que o Domain Driven Design continua aqui, o TDD e o REST nem aparece mais aqui. Eu não considero que são tecnologias que pararam de usar, tá? Eu considero que elas já estão tão bem fundamentadas no mercado que para esse tipo de relatório que mostra mais tendência, eles acham interessante nem mostrar mais. Mas assim, é óbvio que o padrão REST ainda é um padrão de mercado para APIs mais utilizado. O que está aparecendo e que vai ganhando uma fatia dessa área de API, né, web, é o gRPC, que é que permite aí, é uma forma de a gente criar Remote Procedure Calls, APIs baseadas em Remote Procedure Calls, mas num padrão novo aí, que garante uma performance muito relevante e bate muito de frente com a performance do próprio REST. Mas o que eu queria realmente era focar com vocês é o Domain Driven Design. Veja que de 2018 até agora, ele e continua sendo um framework que é utilizado pela maioria das equipes de desenvolvimento no que diz respeito à arquitetura de software. Então, se você pensa em ser um arquiteto de software, você, no meu ponto de vista, tem a obrigação de aprender Domain Driven Design. Então, o bom arquiteto, na nossa visão, é aquela pessoa que sabe escrever código legível e com testes, ou seja, é um bom programador. Tá? Um bom arquiteto ele tem que ser um bom programador. Não dá para ser arquiteto sem saber programar. Tá? Isso é fato. Ele tem que saber ler o código dos outros, das outras pessoas que compõem a equipe. Isso é essencial. Ele tem que dominar as linguagens e as tecnologias que ele sugere para a equipe adotar. Então, se você como arquiteto, vai definir que
a sua equipe vai adotar Domain Driven Design, o arquiteto tem que conhecer e dominar o Domain Driven Design. Ele tem que, obviamente, saber se comunicar com pessoas, tá? Porque a gente sabe que nem todo bom programador é muito bom com pessoas. Só que o arquiteto, ele também, como ele é uma pessoa que não vai só se comunicar com os desenvolvedores, ele vai se comunicar com os clientes, com os usuários, ele continua fazendo essa interface, ele tem que ser um bom comunicador aí com as pessoas. E com programadores, obviamente. Ele tem que ser adepto a um princípio muito interessante e antigo, que surgiu muito tempo atrás, que é chamado KISS, que é uma sigla que diz o seguinte: Keep it simple, stupid. Ou seja, manter as coisas simples. Por mais que você vá adotar uma série de frameworks, uma série de tecnologias, quanto mais simples você conseguir manter a arquitetura da sua aplicação, mais fácil vai ser para as pessoas lidarem com essa arquitetura, mais fácil vai ser para agregar novas pessoas, novos programadores na arquitetura, e você vai ter algo que vai sobreviver mais ao tempo do que se fosse uma arquitetura muito complexa, muito cheia de coisas que complicam a forma como o software é desenvolvido. E por fim, na nossa visão, o bom arquiteto usa Domain Driven Design. Aqui uma citação do Martin Fowler, uma referência muito importante aí na área de arquitetura de software. Ele diz que qualquer tolo escreve código que um computador consegue entender. Bons programadores, ou seja, os arquitetos, eles vão escrever código, eles devem saber escrever código que humanos conseguem entender. Na verdade, todo programador deve prezar pela legibilidade do código que ele escreve. Na minha visão, eu entendo que o arquiteto ele tem que conseguir fazer com que a sua equipe, que a equipe de programadores na qual ele pertence, que essa equipe como um todo consiga fazer, consiga escrever código que todos conseguem entender, inclusive se programadores que não fazem parte da equipe, mas que um dia poderiam estar fazendo parte. Então você tem que manter uma legibilidade aí que transcende a sua equipe, que facilita com que outras pessoas venham a lidar com esse código no futuro. Na Algorama, a gente dá consultoria, a gente presta esse serviço de consultoria em arquitetura, e os tópicos que a gente usa, as tecnologias e frameworks que a gente adota na nossa arquitetura são os seguintes: a linguagem C# e a plataforma .NET. A gente usa muito TDD, Test Driven Design, ou Test Driven Development. O DDD, obviamente. A gente adota ORM, que é um Object Relational Mapping, que é uma ferramenta que faz mapeamento objeto relacional, que quando a gente usa Domain Driven Design com um banco de dados relacional, é imprescindível aí o uso de um ORM. Tá? A gente usa IOC, que é uma sigla que tem um tópico só para falar sobre isso, mas que tem a ver com injeção de dependência e tem a ver com o baixo acoplamento entre as partes da nossa arquitetura. Tá? Então isso aqui é essencial também em arquitetura de software, que é a injeção de dependência. A gente sempre, até então, a gente usa muito REST, a gente ainda adota o REST em muitas aplicações, em muitas empresas que vêm buscar o nosso serviço, mas também estamos começando a adotar o gRPC por conta da performance. Tá? A gente, recentemente também, a gente tem adotado muito o Blazor, que é um framework de front-end da Microsoft que surgiu oficialmente, foi lançado oficialmente há um ano e pouco, e agora a gente está adotando ele como parte aí do nosso leque de ferramentas. E também, quando é necessário, a gente usa
as ferramentas do Azure para fazer toda a parte de deploy, toda a parte de colocar isso em produção. Então o Azure ele cai como uma luva quando você está na plataforma .NET, que é o nosso caso, e como solução de nuvem, ele é sempre uma boa saída para nós. Também dentro da nossa consultoria, quando é necessário, a gente faz uma introdução ao .NET, inclusive tem um curso nosso aqui publicado aqui nesse canal do YouTube, onde a gente fala sobre, dá uma introdução ao .NET, fala muito sobre C#, sobre os conceitos básicos, orientação a objetos e Visual Studio. Isso é essencial, então equipes que queiram adotar .NET como principal framework aí para o seu desenvolvimento, os desenvolvedores precisam saber .NET, precisam saber C# e precisam saber, obviamente, orientação a objetos, que é um ponto fundamental. Então, quando a equipe não tem esse conhecimento, a gente passa esse conhecimento através dos nossos cursos também. Test Driven Development ou Test Driven Design é essencial, é o que vai garantir a qualidade, né? Uma das ferramentas que vai garantir que a gente vai escrever teste unitário para tudo aquilo que interessa e é o que vai nos dar uma segurança com relação à qualidade do software e as entregas sucessivas que vão sendo feitas. O TDD vai garantir que, por mais que a gente faça entregas constantes, a qualidade da nossa aplicação vai se manter a mesma. Domain Driven Design, então aí o Domain Driven Design ele é o tópico principal de quando a gente fala em arquitetura de software, então é onde a gente gasta mais tempo, onde a gente perde mais, despende mais recurso, porque é isso aqui, na verdade, que vai fazer com que a sua aplicação tenha um tempo de vida maior. Se você escreve código, né, se você escreve uma aplicação usando o Domain Driven Design como modelo de arquitetura, você vai conseguir criar uma linguagem dentro do seu software que vai garantir que esse software vai sobreviver mais ao tempo. Tá? Alguns tópicos do Domain Driven Design que são essenciais e que a gente sempre aborda são o Shared Kernel, os Bounded Contexts, a tal da Ubiquitous Language, entidades, agregações e objetos de valor, os repositórios, os serviços e uma série de outros elementos do Domain Driven Design vão ser abordados aqui nesse tópico. Sobre o ORM, a gente tem duas alternativas. A primeira é o NHibernate, que não é nativo da plataforma .NET, mas ele é o ORM para .NET mais antigo que a gente tem e, por consequência, o mais completo quando a gente tem que lidar com bancos de dados relacionais. Então, se você precisa fazer ajustes finos nesse mapeamento que é feito entre suas classes no seu modelo de objetos com um banco de dados relacional, o NHibernate tende a ser a melhor saída, principalmente se você não usa um banco de dados SQL Server. Tá? Se você usa um Postgre, um Oracle ou algum outro banco de dados relacional que não seja o da Microsoft, o SQL Server, o NHibernate ele vai ser uma opção, tende a ser a opção melhor para isso. Porém, a gente tem o ORM da Microsoft, chamado Entity Framework, que hoje está muito maduro, e que, se você vai usar SQL Server, por exemplo, ele é uma excelente opção. Eu deixo muito isso para a equipe, muitas equipes já vêm com conhecimento em Entity Framework ou em Hibernate, e aí essa decisão a gente toma em conjunto. Injeção de dependência, como eu falei, esse tópico é muito importante na arquitetura de software e ele vai garantir um desacoplamento muito alto, né? Um desacoplamento bom entre as partes da sua aplicação, que também garantem uma sobrevida do seu software, garante que o seu software vai sobreviver às tecnologias que você adotou. Então, é o IOC, por exemplo, que vai garantir que eu vou escrever toda a lógica da minha aplicação
sem depender, por exemplo, do ORM. Então, se eu escolhi o NHibernate e lá na frente eu tiver que trocar pelo Entity Framework, é o IOC que vai permitir que eu faça isso com o mínimo de esforço possível, o mínimo de impacto. Tá? Então, por isso que ele é importantíssimo nesse processo da arquitetura. API REST, então se a gente for desenvolver uma API REST, a gente vai usar o ASP.NET, tá, para isso. É um dos tópicos mais simples e fáceis que a gente tem aí em toda a arquitetura. Ou o gRPC, que também é possível a gente desenvolver APIs com gRPC na plataforma .NET. Tá? Surgiu também aí há mais ou menos um ano e pouco, mas já é uma tecnologia que tem tido bastante sucesso, muita gente tem alcançado ótima performance com gRPC e .NET. E para front-end, como eu disse anteriormente, a gente está adotando o Blazor. Tá? Mas o que é o Blazor? Então, vou falar rapidamente. O Blazor, vocês devem, quem está no mercado de software deve conhecer o Angular, o React ou o Vue.js. O Blazor é um concorrente da Microsoft para esses frameworks. Okay? E ele, como um framework de front-end, né, como uma ferramenta para front-end, ele implementa tudo aquilo que um front-end precisa ter. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas todos os recursos que um framework de front-end precisa, né, e tem de diferencial, o Blazor vai ter aqui com a gente. A diferença é que ele é um front-end que você vai escrever em C# e não em JavaScript. Tá? E quem é o público-alvo do Blazor? Desenvolvedores ASP.NET, pessoas que já conhecem C# e .NET, tem um back-end aí, já foi um dev back-end e conhece orientação a objetos, programadores que querem ser C# full stack, ou seja, quer desenvolver em C# desde o lado back-end até o front-end, e principalmente aquelas pessoas que sofrem com JavaScript, que não gostam ou não se dão bem com a linguagem JavaScript. Então, o Blazor é uma ótima alternativa porque ele vai permitir você escrever o seu front-end sem precisar de JavaScript, vamos dizer assim, sem precisar de muito JavaScript. Você vai eventualmente precisar de um pouco de alguma outra coisa com JavaScript, mas no geral você consegue escrever boas aplicações sem precisar escrever uma linha em JavaScript, com o Blazor. E aí, na nossa arquitetura, na nossa consultoria, no nosso curso de Domain Driven Design, a gente sempre coloca um desafio para a equipe, que é modelar e desenvolver uma aplicação durante a consultoria, e geralmente o modelo é de escolha da equipe. E aí isso entra como um desafio para que a gente não fique focado só nas teorias do Domain Driven Design, mas que a gente pegue essas teorias e coloque elas em prática o mais rápido possível. E aí a gente consegue enxergar o benefício de cada uma dessas etapas. Tá? Além da consultoria que a Algorama oferece, a gente também tem um curso que em breve, ainda não está disponível, mas em breve vai estar disponível aqui no canal do YouTube, sem custo nenhum, para qualquer pessoa aí poder assistir. Seria, vamos dizer assim, um pouco de como a gente faz essa consultoria, disponível em videoaulas aqui no YouTube. Bem, muito obrigado pela atenção, eu deixo aqui os meus contatos. Qualquer coisa é só falar com a gente. Um grande abraço e até a próxima.